Paz e graça a você nesta manhã, da parte do Senhor Jesus. Que Ele inunde o nosso coração de alegria, de paz e de muita esperança com as verdades espirituais que nós acabamos de ouvir no texto lido, nas canções que entoamos, nas orações feitas, no testemunho que acabamos de ouvir aqui, do Deus que está vivo, e que olha por nós, e que é por nós. Louvado seja o seu santo nome. Você que está em casa, ou viajando e está com o computador ligado, acompanhando o culto pela internet, que essa mesma graça que está aqui neste santuário também inunda o seu coração nesta manhã, em nome do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia Sagrada em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. No capítulo de número 5. Romanos, capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 18. É só você acompanhar aí, por favor. O ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, aliás, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vocês sabiam? E ainda repetir, né? Romanos. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 18 em diante. Vou recomeçar a leitura. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Até aqui, que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. Nós temos 2. O teor das outras cartas nós não sabemos. Não temos como saber. Existem estudiosos que, baseados em alguns documentos
afirmam que eram cartas com o mesmo teor, cartas de exortação à igreja de Corinto, que foi uma igreja com muitos defeitos aos nossos olhos, muitos problemas, muitas dificuldades para arrumar a casa. E se você depois, com calma, em casa, for ler essas duas cartas que nós temos, você vai perceber isso com clareza. Cada capítulo é uma exortação acerca de um problema que a igreja tinha. Problemas com a comunhão, igreja desunida. E Paulo tem que exortar a igreja quanto à unidade. Problemas com relação a doenças morais, enfermidades gravíssimas nessa área. Paulo chega a ponto de escrever à igreja e dizer assim: olha, tem gente aí possuindo a mulher do próprio pai. Imoralidades na igreja, a sensualidade, coisas incríveis na área moral. Paulo escreveu um capítulo inteiro só falando sobre o orgulho espiritual, se é que se pode associar essas duas palavras, de um povo que acreditava ser superior aos outros. De divisões tão infantis, uns eram de Paulo, outros de Cefas, que era Pedro, outros de Apolo, outros diziam-se ainda mais espirituais, eu sou de Cristo. Coisas incríveis. Quanto à celebração da Santa Ceia, era um banquete para praticamente uma orgia. Era comilança, e uns se embriagavam, era uma festança o que acontecia na igreja de Corinto. Problemas de toda ordem, até gente que se batizava em nome dos mortos. Outros que acreditavam que a ressurreição já tinha acontecido, que não estavam mais fazendo nada aqui nessa terra. E cada um dos capítulos é para corrigir essas questões, dos dons espirituais, etc, etc, etc. Nessa segunda carta continuam as exortações. Eu poderia narrar cada um dos capítulos, mas o tempo não permite, e não é o momento, não é apropriado ao que eu quero falar. E então Paulo reserva alguns capítulos para defender a sua autoridade apostólica. Vejam só. Ele só fez isso na igreja de Corinto e em uma outra igreja da Ásia. Só. Devido à carnalidade, à infantilidade, o desvio dessas igrejas. Nenhuma mais. E ele teve que defender sua autoridade, o seu zelo apostólico. E falar do envolvimento dele com a causa, com a obra. E dizer o quanto estava identificado com Cristo. E dizer para aquela igreja: olhem para mim e façam como eu faço. Sejam meus imitadores. Como eu sou de Cristo. E então, nesse contexto, é que ele fala sobre essa porção que eu quero partilhar com vocês. Ele fala sobre o ministério da reconciliação. Parece algo bonito, que dá até um certo status. Veja o que ele diz, por exemplo, no verso 1 do capítulo 6, quando Paulo se junta à igreja
e usa o pronome plural, colocando-se junto com a igreja. E ele diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele. Olha, cooperadores com ele. É um negócio assim, puxa vida, eu sou um cooperador. Eu sou um embaixador. Olha só, que coisa chique, não é não? Ele diz isso aqui. Embaixadores. Mas eu queria que você entendesse nessa manhã o que é ser um cooperador, o que é ser um embaixador e o que significa o ministério da reconciliação concedida à igreja. Basicamente, nas palavras de Paulo, vem uma explicação que já resolve a situação de cara. Veja, por favor. Verso 20. A parte A, que diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Agora vejam. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos a boca de Deus. Nós somos os olhos que enxergam as necessidades e veem as pessoas como Deus vê. Somos nós. Nós somos os pés, os braços, as mãos de Cristo aqui na terra. Aquela alegoria feliz, precisa, altamente espiritual que Paulo colocou, corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, é algo espiritual, mas também literal. A igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, Cristo se move aqui na terra através da igreja. A obra que ele realizou e nos entregou para fazer, é ele quem está fazendo por intermédio da igreja. As pessoas se voltarão para Deus através de Cristo, por meio da igreja que é o seu corpo. Eu ousaria até dizer assim: se alguém há de conhecer a Deus, é através da igreja. Porque nós temos a palavra da reconciliação. Olha o que é que o texto diz. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é reconciliação? Se você agora for para Romanos, é por isso que eu li errado, porque eu tinha essa referência na cabeça na hora de ler o texto. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Agora veja, por exemplo, o que ele diz no capítulo 8.
capítulo 8, exatamente, onde ele fala assim, sim, agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porquanto, verso 3, o que for impossível à lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou a carne. Condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, e os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Fomos reconciliados do que era irreconciliável. Através de Cristo nós voltamos para Deus. E o que Deus quer que nós façamos é que a gente leve pessoas para Deus. Conduzir pessoas a Deus através de Cristo é responsabilidade da igreja. Agora escutem. Onde é que isso se aplica? De quem que Paulo está falando aqui? Seguramente não é dos crentes. É dos incrédulos. E sabem qual é a minha preocupação, a minha tarefa de meditar? É que nós perdemos esse foco. Esses dias eu estava pensando, de férias, mas de férias só da igreja aqui. Mas onde a gente está, a cabeça só pensa nisso. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus. Eu tive a oportunidade de conversar com um jovem, eu fiquei decepcionado, perplexo, assustado, na verdade, e desafiado, por isso que estou falando aqui a vocês. Ele é universitário, crente. Falávamos sobre a ABU, Aliança Bíblica Universitária. E nas palavras do jovem, ele disse assim: olha, pastor, o trabalho da ABU está cada vez mais enfraquecido. Quase inexistente em muitas capitais, em muitas universidades. Primeiro porque não há espaço mais para isso. É um lugar árido, onde falar do Evangelho é falar de algo completamente alienável. Mestres, alunos, não acreditam que o Evangelho seja a verdade. E tocar nesse assunto é ridicularizar a inteligência. E a ABU está se enfraquecendo cada vez mais. A evangelização nas universidades é motivo de piada. Um colega meu foi fazer um trabalho que sempre foi feito no momento do lanche.
momento de cantina, numa universidade em Aracaju. E ele esperou aquele momento do lanche, o momento da cantina, para pedir atenção por 10 minutos para entregar uma mensagem. Foi o momento mais desapontador que ele já passou na vida dele. Chorando, sem conseguir falar, ele me contou do drama que ele ficou ali, completamente só. O vozeio se alterou ainda mais. E ele caiu no ostracismo na sua sala, no meio dos seus colegas. A coisa está ficando cada vez mais gritante, cada vez mais difícil. E nós não sabemos. Porque estamos aqui cantando, pregando aqui, convivendo aqui, e as coisas acontecendo do lado de fora. As pessoas não acreditam em Deus. Eu recebi um e-mail esses dias sobre algumas leis que estão na lista, estão na fila, dependendo de empurrões e de alianças, para serem aprovadas. Leis contra a igreja. Leis a respeito do evangelho, dos evangélicos e da fé. Só para dar alguns exemplos, para você pensar. Você que fica aí, às vezes não sabe do que está acontecendo. Só como exemplo, uma emenda constitucional que, se aprovada, proíbe, por exemplo, manifestação de culto em qualquer praça. Mesmo sendo o país de liberdade de culto. Uma emenda constitucional com aqueles trabalhos evangelísticos em praça. E tem um número, eu tenho tudo registrado. Se você quiser depois, eu passo o e-mail para você. Lei que diz que templos têm que fechar suas portas, cultuar com as portas fechadas. Ou que igrejas que não celebrarem ou não acatarem o pedido para a celebração no seu templo de um casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, pode fechar as suas portas. E os ministros processados. Nós lemos no final do ano passado a respeito daquela PL 122 e passamos as informações. Não foi aprovado, mas está na fila de homens ímpios que não temem a Deus, num cenário político que não nos favorece, onde bancadas chamadas evangélicas não nos representam, nem representam a fé. E muitas leis que são contra a igreja, contra a fé, que querem calar a nossa boca, estão aí rolando e nós não sabemos disso. Terceiro lugar, vivemos numa sociedade de muitas dores, de muitas angústias, de muitas lágrimas, de famílias desestruturadas, filhos sem pais, pais sem os seus filhos, casamentos destroçados, os dramas sociais batendo à porta da igreja o tempo inteiro, batendo a nossa porta.
jovens perdidos, a droga, maltratando, roubando a alegria nas grandes cidades, nos interiores, crimes bárbaros em todos os lugares, que não é mais privilégio das grandes cidades. Eu estava em Pedrinhas, esses dias agora, de folga, de férias, horrorizado com o nível de malignidade, de maldade, de coisas erradas que a televisão, os veículos de comunicação de massa, a globalização está levando para todos os lugares. É o que a Escritura nos diz em Lucas capítulo 21, falando sobre a agonia do planeta, a ansiedade do mundo, a perplexidade dos últimos dias. Estamos vendo em todos os lugares. E a igreja não vê. Não vai ao encontro, não tem a palavra, não ministra a palavra, não lhes comunica a Cristo, não vai ao encontro, não fala do amor de Deus, como embaixadores, em nome do Senhor. Ao que parece, é que nós perdemos aquela consciência profética, aquela noção de que o bastão está na nossa mão. A salvação dessa geração, claro, está em Cristo, mas é na nossa mão. Compete a nós falar em todo lugar de que a salvação está em Cristo, de que a reconciliação com Deus, desses pecados que eu li agora em Romanos, só através de Cristo, e é através da nossa boca. Não são os anjos, não são os apóstolos, não são os teólogos do passado, é a igreja. E quando eu falo igreja, não é a instituição, são as pessoas, os membros, cada crente, você e eu. Essa noção da caminhada profética, dos embaixadores de Cristo, que com a autoridade celestial, constituída e delegada, falam com desassombro das coisas de Deus. Porque só através da pregação é que as pessoas virão a Cristo. E Paulo escreveu dizendo, como ouvirão, se não há quem pregue? Como irão se não forem enviados? E nós fomos enviados. E temos o que pregar. Eu disse certa vez, vou repetir. Eu tenho um círculo de amizades, ou de pessoas do meu contato, em vários lugares. Pessoas com as quais converso, que você não conhece. E talvez nunca vá conhecer. Pessoas que você conhece, são seus amigos, seus vizinhos, colegas de trabalho, que às vezes eu não tenho acesso, nem terei. Você acha que Deus, tendo você como boca dele lá, vai esperar que um outro faça aquele trabalho? Se você é um embaixador de Deus, se ele lhe confiou a palavra da reconciliação, ou seja, a palavra de trazer a pessoa de volta para Deus, e assim são os nossos desmandos. Pessoas sem Deus, e a gente com Deus, sem comunicar a elas a verdade que salva. Pense nisso. E para finalizar, veja o que diz o apóstolo sobre um outro aspecto dentro do mesmo tema,
para a gente pensar, meditar e chorar. Ele diz assim: e na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E completa isso no verso 3, dizendo: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Deixa ele dizer duas coisas. A primeira delas, o receber em vão a graça. Receber em vão esse ministério. Receber em vão é aquele agente secreto de Deus. É aquela pessoa que aqui na igreja canta, lê a Bíblia, em casa até ora, mas não consegue passar para adiante o que recebeu. Entra no elevador com o seu morador de condomínio, às vezes nos mesmos horários, todos os dias, e tem vergonha de falar do amor de Deus às pessoas. Isso é receber em vão a graça. Você tem um colega de trabalho, vive com ele ali. Às vezes os horários de intervalo, os intervalos, horário de lanche, chegada, a saída do trabalho. Conversam sobre tudo. E muitas vezes, até o próprio colega dá brecha, abre um espaço, fala de uma fragilidade, praticamente pede socorro, e você não tem coragem de falar do Evangelho, de falar de Jesus. Isso é receber em vão a graça. Você que é patrão, que tem as prerrogativas do comando, tem ascendência sobre pessoas, e você tem a palavra sempre. Por que você não fala do amor de Deus para os seus empregados? E promove um culto lá na sua empresa? Um momento de oração. Sem impor, mas convida para participar. E deixa uma mensagem evangélica para ele. Ou naquele momento de crise que ele está passando e vai se confessar com você, por que você não tira a capa de patrão e como um servo de Deus, embaixador de Cristo, ora com ele, fala do amor de Jesus para ele? Quantas pessoas choram do seu lado toda semana e você não fala de Jesus? Isso é receber em vão a graça. E o segundo aspecto desse item último, para finalizar, é o outro lado e é mais grave ainda. Ele diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. É um pouco mais grave. É quando nós, como embaixadores de Cristo, os representantes de Cristo aqui na terra, os servos, os discípulos de Cristo, somos os primeiros a bunzar a água. Somos os primeiros a desonrar a fé que recebemos, a graça que nos salvou. Vou dar alguns exemplos como podemos fazer isso na forma prática. Um exemplo disso é nós, como servos de Deus, crentes,
membros de uma comunidade organizada que tem defeitos, como todas têm, todas sempre tiveram. E até que o Senhor venha nos transformar num corpo glorificado, haverá defeitos, problemas. E a palavra de Deus diz, se alguém disser que não comete pecado, é querer fazer Deus mentiroso, que o pecado está na natureza humana. Defeitos. Aí você, como um crente, é o primeiro a falar mal da igreja. Falar mal da sua igreja. Falar mal do evangelho. Falar mal da sua liderança. Falar dos problemas da igreja para os de fora. Entregar de bandeja as nossas dificuldades. Que quando estamos certinhos, o mundo inteiro já olha para a gente para cobrar. Ele não é crente? Ele não é pastor? Ele não é um líder da igreja? Por que faz essas coisas? Já somos cobrados pelo mundo de qualquer maneira e nós ainda vamos entregando. Falando mal do evangelho, falando mal das coisas de Deus. Isso é dar motivo de escândalo. Censurando o ministério da reconciliação. Que é para nós o que há de mais precioso. Aquilo que o apóstolo Paulo chamou de um tesouro em vasos de barro. Aquilo que ele disse que, por causa do evangelho e do conhecimento de Deus e da sublimidade do conhecimento de Deus, considerou como lixo todas as coisas. A glória do crente é a glória de Cristo. A alegria do crente são as coisas de Deus. A festa do crente é um culto na igreja. A expectativa de um crente é chegar domingo. O livro do crente é a Bíblia Sagrada. A música que encanta um crente são as músicas de Deus. Porque não apenas alimentam a mente, o corpo com um ritmo bom, mas as mensagens alimentam o espírito. Para um crente não há nada melhor do que honrar aqueles que andam com Deus. E de cooperar para o bem. E de fazer sempre o bem. E de saber que está agradando a Deus. E ver que da sua boca saem salmos. Palavras para a edificação. E que cada dia cresce na graça e no conhecimento de Deus. E que Ele é observado o tempo inteiro e as pessoas não têm o que dizer dele. Que criticam, às vezes zombam, mas pelo outro lado. Porque sabem que é um servo de Deus. E esse tipo de pressão e opressão do mundo, ao contrário, é um motivo de alegria para o crente. Saber que está sofrendo porque é de Jesus. Mas deve ser um motivo de muita vergonha. Você ser o primeiro a falar mal da igreja. Falar mal do evangelho. Censurar a fé. Comentar sobre outras igrejas. Para com os de fora ou para com quem quer que seja. Sabendo que aquilo vai se espalhar. E que o inimigo aproveita as nossas más falas.
para então fazer a sua obra, que é exatamente o descrédito da fé. E é com muita tristeza, sabe, irmãos, que eu digo que a gente está num tempo de muita vergonha mesmo. Eu sou um ministro do Evangelho, eu sou um pregador, sou um servo de Deus, tenho consciência disso, tenho vivido assim. Eu já falei algumas vezes, não é segredo para ninguém, quantas vezes a gente tem que preencher um cadastro, tem que falar para alguém o que é que a gente é, e não por nossa causa, mas pelo cenário que está diante de nós, faz vergonha dizer que é pastor. É como se fosse um palavrão, como se fosse uma coisa desonesta, por causa do que acontece de fato. Por causa de muitas coisas que acontecem, o ministério está sendo censurado. Vou dar um exemplo. Fui conversar com uma pessoa, a pessoa não é crente, mas ela leu uns artigos meus, gostou do que eu escrevi, e então, por indicação de alguém, veio me procurar para conversar. Atendi, e as primeiras palavras da pessoa, eu não levei a mal não, porque eu sei que é assim que funciona. Ela disse assim, pastor, eu posso confiar, não é? Isso vai ficar só entre nós mesmos, né? Porque eu disse, claro, pode ficar tranquila. Ela disse, porque no mundo em que a gente vive, e ela tem razão, e nós somos culpados, porque da nossa boca deveria sair só o que é bom para a edificação. Nunca o desprestígio da fé. E que esta palavra de exortação, como foi de Paulo para a igreja de Corinto, e eu compartilhei aqui, também fale conosco nessa manhã. Para mim e para você. Se você é um servo de Deus, conhece a Cristo, você tem essa responsabilidade. Você é um embaixador. Você é um cooperador, não um dificultador. Você não pode ser um trauma, um entrave, um problema. Você é um facilitador. É através da sua vida e da minha vida que as pessoas virão a Cristo. E se você já cometeu esse pecado de falar mal da igreja, de falar mal da instituição, de coisas passadas, de problemas, espalhar isso, por favor, não por minha palavra, mas pela palavra de Deus, peça perdão a Cristo. Conserte sua vida e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Louvado seja Deus por sua palavra que nos abençoa. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pães de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Eu convido a igreja a ficar de pé e cantarmos juntos o hino de número 88 do nosso cenário, Amor Perene. Enquanto isso, vamos trazer ao altar nossos dízimos e ofertas. Eu convido os diáconos a virem aqui à frente.
agradecendo e consagrando a Deus os dízimos e as ofertas, vou convidar o diácono Auri, que faça essa oração audível. Obrigado, Senhor, por estar na tua casa, para estar culto e te agradecer por todas as bênçãos que tu tens derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque é pela tua graça e misericórdia que trazemos à tua casa os dízimos e ofertas. Porque tudo que temos e que somos devemos a ti. E do que é teu é que trazemos uma parte para a edificação do teu reino aqui na terra. Dá-nos o resto de dia em paz, abençoe a escola dominical e que tudo seja feito de acordo com a tua vontade. É que pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Queremos saudar, em nome da Igreja Presbiteriana, aquelas pessoas que estão nos visitando. Gostaria de pedir que você que está nos visitando se colocasse de pé por algum instante, para que nós pudéssemos identificá-los. Você que está nos visitando, tem a jovenzinha ali, muitos visitantes, na galeria também. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente a vida de vocês e, tendo a oportunidade, voltem outras vezes. Deus os abençoe. Pode se assentar. Queridos irmãos, o presbítero Paulo Sérgio tem sido usado por Deus para nos auxiliar na comunicação do Evangelho, através da internet e vários outros projetos que a gente tem. Esse ano vai ser um ano sensacional para a glória de Jesus. E ele tem umas novidades. Paulo, fala aqui para nós o que é que a gente já tem, o que é que já caminhou, porque a gente precisa saber. Você precisa saber o que é que está acontecendo. Ricardo, não sei se dá para colocar no teu laptop o site da TV Igreja, trocar só o computador aí da igreja. Meus irmãos, é o seguinte, nós concluímos o projeto tecnológico de transmissão dos cultos aqui da igreja e estamos com uma nova estrutura de site. Iniciamos um projeto experimental já há alguns meses e esta nova estrutura do site da igreja vai permitir o internauta assistir quem está falando, quem está pregando, e também numa tela ao lado enxergar as letras dos hinos, dos cânticos e da leitura bíblica. Para isso deverá existir uma integração entre a secretaria da igreja e nós lá para fazermos dessa produção, estes cânticos, os hinos, os textos, tudo que for lido, seja pelo dirigente ou pela congregação, terá que ser passado aí por volta de quinta-feira para que nós possamos digitar, colocar no sistema e na hora da transmissão da programação do culto, nós fazermos a sincronização do que está sendo mostrado em texto e o que está sendo falado. É um sistema
tecnologicamente extremamente avançado, é utilizado pelas melhores e maiores corporações e empresas e instituições como Fundação Roberto Marinho, SESI, SENAI, são as instituições do Sistema S e outras instituições que nós estamos trazendo e colocando aqui à disposição da igreja. Eu acho que isso não vai dar para colocar, mas a gente mostra numa outra oportunidade. O segundo equipamento para a propagação do Evangelho é um estúdio que nós já concluímos lá na igreja. Fizemos alguns investimentos no final do ano que se findou e recebemos uma câmara nova, um kit de iluminação. Já compramos, estava para chegar até sexta-feira, uma mesa de corte de imagens com recursos que podem adicionar aquela identificação de quem está falando. Às vezes você está assistindo ali um jornal nacional, qualquer uma outra programação de TV, e o apresentador não fala quem está falando, mas aparece um caractere ali embaixo. Então, é um kit de tecnologia. Com isso, o pastor e os departamentos da igreja vão agendar conosco lá para gravar as programações. Podemos gravar mensagens, estudos. A nossa ideia é que, neste site que eu falei anteriormente, ele tem dois ambientes, um de transmissão ao vivo e um outro que é uma videoteca. Então nós já temos aproximadamente mais de 20 mensagens desde o instante que começamos a gravar. Essas mensagens, pastor, estão sendo editadas, preparadas. Nós vamos ter que assistir todas elas para atribuir um título a essas mensagens. E a pessoa que não tiver a oportunidade de assistir ao vivo, ou nós que estaremos aqui na igreja, que assistimos ao vivo e desejarmos rever como esta mensagem que foi ministrada aqui nesta manhã, que serve de parâmetro, de instrumento para mexer conosco, para nos comprometer mais com a causa do Evangelho, nós podemos assistir essa mensagem tantas vezes quanto nós possamos desejar. Então, até antes do carnaval, toda essa estrutura está toda azeitada, está toda montada, completa. E o que nós queremos? Nós queremos colocar, além da mensagem, as duas mensagens que captamos semanalmente, mas outros estudos, programações mesmo. X horas da manhã nós temos, ou à tarde, ou qualquer hora do dia, temos a possibilidade de colocar uma programação da Igreja Presbiteriana na internet, seja nas mais diversas áreas. Família, convivência social, trabalhos da igreja, assistência social, evangelização. É isso que nós temos aí, pastor, para conversarmos bastante a partir dessa semana aí. Que Deus nos abençoe e que os irmãos possam estar orando intensamente por esse ministério. Amém. Olha, já comprei ternos novos, viu? Kit de maquiagem, ficar chique. Olha, eu quero fazer referência à presença do pastor Lucas aqui, alegrando muita gente, viu? Deus te abençoe muito, fiquei muito feliz quando te vi também. Olha, irmãos, que coisa chique é isso aqui, ó. Esse livreto, Ricos de Verdade. Olha, eu fiquei impressionado com a leitura desse livro. Um livro maravilhoso. Olha, eu tenho que passar esse livro para vocês. Livro muito bom, eu recomendo a vocês. O autor é Itamar Bezerra, viu? Mas esse livro foi publicado pela SOCEP, São Paulo. Eles não estão comigo, não são livros meus, são da editora. Eles mandaram para mim, claro, para eu vender para a igreja. E é um livro que fala sobre a riqueza e a prosperidade do ponto de vista de Deus. É um livreto muito bem produzido, etc. e tal. Você vai comprar o seu e vai comprar outros para dar para alguém.
Na editora, claro que é mais caro. Aqui você vai pagar R$10. Agora faça o seguinte. Os diáconos estão lá com um papel. Você pode deixar anotado lá, entendeu? Você vai pagar. Você pode dar uma entrada agora, outra para 10 minutos depois. Você paga. Não, você pode levar. Pega o seu, depois você dá. Não importa. Esse dinheiro eu vou entregar para a editora, mas eu quero distribuir mesmo. Compre outros. É um livro bom para presentear. A linguagem não é uma linguagem igrejeira, não. Porque a ideia desse livro é de que ele seja distribuído, inclusive, em livrarias seculares, farmácias, bancas de jornal, onde tiver aqueles espaços, eles querem colocar esse livreto, chamado Ricos de Verdade, de Itamar Santana Bezerra. Então, por favor, está ali, depois você verifica isso aí. E sobre a escola dominical,